Olá pessoal, hoje eu irei dar continuidade à última aula, onde nós vimos o efeito fotoelétrico, experimento feito por Philippe Lenner a fim de entender melhor esse fenômeno. Nós vimos que ele levantou alguns pontos onde surgiram algumas dúvidas, como por exemplo, o porquê de, ao incidir uma onda eletromagnética, uma frequência específica, num eletrodo, no meu catodo, surge quase que instantaneamente uma corrente. Por que existe essa frequência de corte? Uma frequência mínima para acontecer o efeito fotoelétrico. Ou o porquê existe esse V-stop, que é, mesmo eu variando a intensidade da radiação incidente no meu catodo, existe uma tensão limite para quando a minha diferença de potencial for negativa. E aqui entra novamente um personagem importantíssimo da nossa história, Albert Einstein. Com a sua mente brilhante, ele propôs 3 postulados que conseguem explicar esse fenômeno teoricamente. Inclusive, por explicar esse fenômeno, ele foi premiado com o Nobel em 1921. Mas quais são esses postulados? O primeiro deles propõe a quantização da luz, ou seja, que existem pequenos pacotes de luz e cada um deles tem uma energia específica. Essa energia é dada por EHF, onde H é a constante de Planck e F é a frequência desse fóton, da minha luz. E por que nós não vemos esses pequenos pacotes de luz por aí? Vejam, no caso de alta intensidade de luz, uma iluminação ambiente natural já seria suficiente. Nós não vemos porque existe um contínuo desses pequenos pacotes de energia. Assim, nós vemos simplesmente o contínuo e não conseguimos ver esses pacotes individualmente. Isso é possível apenas em laboratório. O segundo postulado diz que esse fóton de luz ele só consegue transportar toda a sua energia para um elétron ou nenhuma. Ou seja, o fóton incide no elétron, se ele tiver energia suficiente, ele passa essa energia completamente para o elétron ou não. Se ele não tiver energia suficiente, ele não passa nada. Finalmente, o terceiro postulado diz que o fóton só interage com um elétron, ou seja, um fóton para um elétron. Se esse fóton tem energia suficiente, ele só pode interagir com um elétron, e não vários fótons juntos interagindo com apenas um elétron. E vejam que com esses 3 postulados, agora nós somos capazes de explicar esses 3 pontos. Primeiro, por que o ΔT é aproximadamente zero? Ou seja, ao incidir uma luz no meu catodo, quase que instantaneamente, independente da intensidade de luz, surge uma corrente. Ora, eu preciso ter, já que um fóton interage com um elétron, eu preciso ter apenas um fóton com energia suficiente para extrair um elétron do meu catodo. Eu não preciso ter vários. Apenas um com energia e frequência suficiente é capaz de fazê-lo. Também, a frequência de corte já é facilmente explicada. Por quê? A energia cinética que esses elétrons adquirem após serem ejetados do catodo é igual a K E menos função trabalho, que é a energia de ligação que eles têm quando estão no material, no meu catodo. Vejam, se cada fóton transporta consigo uma energia que é HF, e HF depende da frequência. Assim, nós temos, dessa forma, se esse fóton que incide no meu catodo tiver uma energia HF maior do que a função trabalho, isso já é suficiente para ele remover um elétron. E assim fica fácil de ver o porquê nós dependemos de uma frequência de corte. Se essa função trabalho tiver um valor X pré-determinado para cada material e eu colocar aqui uma frequência que não produzirá uma energia suficiente, não existirá uma extração de elétrons do meu catodo. E finalmente, para o V-stop, nós concluímos com uma simples substituição que V-stop é igual a HF menos
a minha função trabalho pode ser determinada utilizando essa relação. HF igual a função trabalho, que no caso de HF ser igual a função trabalho, essa seria a minha frequência de corte, F0. Portanto, F0 é igual a função trabalho sobre a constante de Planck. E assim, eu determino a minha frequência de corte e posso utilizá-la nessa expressão do V-stop. Dessa forma, nós temos que a função trabalho também é igual a F0 vezes H, e tudo isso dividido por E. Assim, nós vemos que V-stop não depende da intensidade de luz incidida no meu catodo. V-stop depende apenas da minha frequência e da frequência de corte. Dessa forma, com esses três postulados, Einstein finalmente resolveu o problema do efeito fotoelétrico. Conseguiu explicá-lo teoricamente. E vejam que, além de explicar esses três fenômenos inexplicáveis pela física clássica, ele ainda propõe uma outra previsão, o que é algo muito interessante na ciência, porque isso aqui nós podemos, isolando H, a constante de Planck, ainda definir uma outra maneira de calcular essa constante da natureza. Estes experimentos foram feitos após algum tempo e comprovaram a teoria de Einstein. É isso aí, pessoal. Hoje eu demonstrei para vocês como Einstein, através de três postulados simples, conseguiu resolver o problema do efeito fotoelétrico. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!